Olá, memoráveis, chegamos com mais um EBMcast. Eu sou o João Paulo Quintela. E eu sou o Cícero Gelson. E hoje o nosso tema é: o professor memorável é visionário. Exatamente, mais um episódio para você. O passado a gente falou sobre o professor memorável vai em busca dos seus alunos. E hoje, o episódio de hoje é: o professor memorável é visionário. Diante disso, o que é que você define como visão? Visionário. Dá um panorama aí pra gente. Eu vou começar com um texto que a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, quando ele fala: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Professor memorável precisa ser visionário. E ser visionário é você olhar para além do que os seus olhos humanos enxergam. Vou dar um exemplo aqui claro e real, já fazendo aquele panorama geral, antes da gente de fato entrar na nossa conversa, né? Quando o Jesus está caminhando e ele encontra, por exemplo, Pedro pescando. Pedro, aos olhos humanos, não tinha nada para dar no ministério de Jesus. Ele era rude, ele era incauto, ele era sem cultura realmente. E Cristo olhou para ele e falou: olha, eu vou fazer de vocês um pescador de homens. Para muitos aquilo seria um absurdo, né? Para muitos ali não seria, você não iria para lugar nenhum com aquele aluno. Mas o Jesus, como um professor memorável, ele olha além. Ele fala: cara, esse camarada tem possibilidades, tem potencialidades que serão usados em sala de aula. Eu vou, ao invés de recriminá-lo pelas suas falhas, erros e limitações, eu vou aproveitar as suas potencialidades e vou fazer dele um pescador de homens. Ou seja, o professor Jesus, o professor memorável, Jesus Cristo de Nazaré, ele teve uma visão de longo alcance. Olhou para Pedro e tantos outros, nós vamos conversar ao longo da nossa conversa, e percebeu algo que fosse mais além. Pedro não é simplesmente aquele rude e sem cultura. Ele tem algo positivo que pode ser utilizado e desenvolvido em sala de aula. Inclusive, falando de Pedro, né, como você citou bem, quando Jesus olhou, conversou com o barco, chamou ele para fazer pescadores de homens, notou que de fato viu que ele tinha uma visão, né? Pedro já tinha uma certa liderança, e aí ele, como você falou em potencialidades, ele treinou, ou ele ensinou a Pedro a como utilizar essas potencialidades em prol do reino de Deus. Se tornou um grande líder. Diante disso, JP, tem algo a falar? Hoje esse assunto é muito gratificante, porque muitas pessoas hoje estão perdendo a visão, ou estão com a visão limitada diante do ensinamento, do ministério de ensinar. Eu queria que você desfrutasse mais, abrisse mais a nossa mente. Como você, professor, educador cristão, tem uma visão amplamente larga, vê mais na frente, né? Inclusive a escola bíblica memorável foi uma visão que você teve de longo alcance. Sim, espero que sim, né? Imagino que sim. É interessante, ainda falando do Jesus e do Pedro, é interessante observar que Jesus ele não foi atrás de homens treinados, eloquentes, preparados. Alguns ele até escolheu, alguns que ele escolheu até são dessa forma. Por exemplo, Paulo era intelectual e tal. Mas assim, no geral, ele não foi atrás desses homens. Aí ele encontrou um Pedro, como nós já falamos aqui, rude, bruto, ignorante, que para muitos professores é o perfil ideal para ser excluído da sala de aula. Não, eu não quero lidar com esse tipo de aluno. Quanto mais longe de mim ele estiver, melhor. Geralmente aqueles alunos que são chatos, que são brutos, que são ignorantes, nós professores de escola bíblica queremos que eles fiquem mais distantes possíveis. Jesus ele pensa diferente. Ele pensa: não, cara, esse camarada é que precisa ser tratado.
E como você disse, ele conseguiu visualizar alguns pontos positivos e que de uma forma muito precisa, afinal de contas, é o mestre dos mestres, ele conseguiu desenvolver isso no apóstolo Pedro. Ele conseguiu enxergar no Pedro uma alma que poderia sim ser trabalhada, uma personalidade que, se usada de forma positiva, poderia fazer muito bem e trazer muitos benefícios para toda uma comunidade, que foi de fato o que aconteceu, né? E de fato fez um grande trabalho, grande contribuição para o reino de Deus diante de ter caminhado ao lado e a Jesus ter acreditado no Pedro, né? Aí só para concluir, né, quando eu olho para essa história de Jesus, de Pedro, né, o Jesus como professor de escola bíblica, acreditando nas potencialidades do Pedro, me faz meditar, me faz refletir de que, por mais problemático que o aluno seja, que por mais difícil que alguém possa parecer, que por mais dificuldade que eu como professor tenha de lidar com alguns alunos por conta do seu temperamento, eu consigo, com a graça de Deus, com estratégias, com envolvimento, com relacionamento, eu consigo de alguma forma contribuir para o crescimento desses alunos. Por mais problemático que ele seja, ao ponto de não ser desejado na escola bíblica, que isso acontece? Acontece. Isso acontece com muito mais frequência do que a gente possa imaginar. Alunos ou alunas problemáticas de todas as idades são indesejados numa escola bíblica. Mas quando eu tenho a visão de Jesus, eu olho, cara, esse camarada ou essa garota podem ser usados de uma forma estratégica. Foi o que Jesus fez com Pedro. Ele poderia ter desistido. Deus me livre de trabalhar com esse camarada. E foi até o fim do seu ministério praticamente sofrendo, entre aspas, com Pedro. Mas ensinou, mas deixou lições precisas. Afinal de contas, nas epístolas de Pedro você percebe claramente a consciência que ele tem do seu chamado e da sua missão. Por quê? Porque ele foi treinado por Jesus, mesmo ele tendo esse temperamento indesejado. Muitas das vezes a gente ainda nota um tão pesado nas palavras de Pedro nas epístolas, né? Que ainda fica, mas ele consegue colocar um pouco de doçura nas palavras dele. É meio difícil de você ler e ver e perceber nas epístolas de Pedro, mas ainda tem por conta disso, dessa caminhada que ele teve com Jesus, desse treinamento, desses 3 anos de ministério, de andar ao lado de Jesus e ter aprendido com o mestre. É isso que eu acho massa, porque mesmo com as imperfeições, mesmo com esse temperamento difícil do Pedro, o Jesus não descartou esse aluno. Para Jesus, de fato, ele era um aluno super importante, um aluno que realmente tinha muito do seu valor. E ele encarou como um grande desafio, ele encarou como uma grande tarefa, ele encarou de uma maneira que ele deveria ser e poderia ser, na verdade, um canal de bênção para a transformação da vida desse aluno. E Jesus falou, poxa, eu posso ser canal de bênção para a transformação dele. E ele pode ser canal de bênção para a transformação de muitas pessoas. E aí o que eu acho mais massa é que tudo isso, toda essa transformação, ela acontece através de quê? Da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. E eu sempre falo isso, transformando vidas através da palavra de Deus e do amor de Jesus. Nossa, que massa. E isso me lembra, no outro EBcast, no outro episódio anterior, no outro bate-papo que a gente teve, do buscar também, do acreditar, do professor acreditar na sua sala de aula, nos alunos que ele tem, que é uma responsabilidade que você tem com os seus alunos. O professor visionário, ele tem que entender, se é essa palavra, a responsabilidade com aquelas vidas, de mostrar um reino, de ensinar os ensinamentos, a palavra de Deus, o amor de Deus. Pois é. Isso que você... Porque assim, cara, essa fala... é muito mais fácil nós professores
É porque é mais cômodo você ir atrás e em busca, procurar, encontrar alunos tipo João, amável, meigo, tranquilo, pacato, do amor, do que você ir atrás de alunos como Pedro. Alunos Pedro são muito complicados, só que a gente também tem que ir atrás deles. O professor memorável tem que ir atrás de aluno Pedro, aluno João, aluno Tiago, aluno Felipe, aluno Tomé. Tem que ir atrás, cara, não adianta. A gente não pode estar selecionando quem a gente vai levar para a sala de aula. A gente tem que ir, e aí é onde entra o tema do nosso podcast, do EBMcast, é visão. Você olhar lá na frente. Cara, quem imaginou que Tomé fizesse coisas grandiosas que ele fez após a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus? Fez, mas o cara era incrédulo. Para muitos era um absurdo. Fez grandes coisas. Tiago, o irmão do Senhor, o que ele fez depois da ressurreição, né? Foi algo gigante também. Líder da igreja se tornou algo gigante. Então, assim, o professor memorável precisa olhar para todos os seus alunos e focar não naquilo que você percebe que pode ter dificuldade. Muito pelo contrário. Você tem que olhar para as suas potencialidades. Exatamente. Por exemplo, não vou longe não. Se alguém... Eu vou usar o meu exemplo, certo? Alguém poderia... Não gosto muito, mas eu vou usar assim porque eu acho que faz muito sentido. Alguém poderia olhar para mim e falar: não, esse aqui não vai poder dar aula nunca. Porque ele é muito tímido. O cara não fala, o cara não conversa, o cara não sei o quê. Porém, alguém teve uma visão. Alguém olhou para mim e falou: esse camarada aqui pode dar alguma coisa. Pode trazer algo novo. Pode revelar de alguma forma. Pode se revelar de alguma forma. Não sei o que foi que ele viu, mas ele viu alguma coisa. Ele teve uma visão. E por conta dessa visão, despertou em mim as minhas potencialidades. São muitas? Não. Mas a principal é o desejo de aprender. Então eu comecei a estudar. E hoje eu ensino a professores. Hoje eu treino professores. Porque alguém lá atrás teve uma visão de que muitos falavam: esse aqui não vai dar nada. Porque ele é tímido. Porque não sei o quê. O que acontece? Nós precisamos ser, aliás, todos precisam, não nós, todos precisam, todos os alunos, independente de quem seja, Pedro, Tiago, João, Tomé, Mateus, todos precisam ser alcançados pela escola bíblica memorável. E parte do professor memorável buscar esses alunos. Mas eu quero destacar, por exemplo, olha como é massa, olha a visão de Jesus. Ele fala o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha como é massa. Quantas forte, vezes... né? Essa afirmação, né? É muito forte. Exatamente. Afirma, né? É uma afirmativa. Ele afirma: eu vou fazer vocês pescadores de homens. É imperativo, né? Você, né? Isso é tão massa, cara, porque cria nos seus alunos uma perspectiva. É tipo assim, ele já tinha uma visão de trabalhar nas potencialidades dos seus alunos. Ele já tinha essa visão, certo? Mas ele fala o seguinte: eu vou fazer de vocês. Em outras palavras, ele está mostrando a visão que ele tem em relação aos seus alunos, as perspectivas, as percepções que ele tem para os seus alunos. De alguma forma ele já cria nos seus alunos um objetivo, ele já cria nos seus alunos algo que façam ele olhar lá para frente também. Talvez os seus alunos não tivessem um ideal, não tivessem um objetivo, só que naquele momento que ele fala: eu vos farei pescadores de homens, ele passa a idealizar um futuro para os seus alunos. Os seus alunos começam a acreditar naquele futuro, entendeu? E é isso que nós temos que fazer: mostrar para os nossos alunos com sinceridade, eu sempre falo isso, com sinceridade,
e exaltando as suas potencialidades. Se o cara é bom na comunicação, então exalta e mostra onde ele pode ser potência, né? onde ele pode ser melhor usado. Se o outro é na criatividade, se o outro é na habilidade, se o outro é no louvor, trabalha as potencialidades, desenvolve as potencialidades deles. É o que Cristo faz. Ele tem uma visão. Na verdade, essa é a função do professor em sala de aula, ele conseguir ver nos seus alunos essas potencialidades e equipar os seus alunos a como utilizar melhor essas ferramentas. Pronto. É isso, é por aí. O professor precisa deixar de olhar para a realidade aparente, como você falou, e focar nas potencialidades. Cara, resume aí. Não, sinal da idade. É sinal da idade, né? Resume aí, você que não tá sabendo o que é, né? Você tá só nos ouvindo no podcast, é porque eu tava de perna cruzada, tirei e senti aqui o joelho, a idade chegou. Ó, se você puder resumir em uma frase, ou sei lá, em poucas palavras, esse podcast, eu diria justamente isso. O professor memorável é visionário porque ele não olha para a realidade aparente, mas foca nas potencialidades dos seus alunos. Pronto. Que massa. Se eu pudesse definir em poucas palavras ou em uma frase, eu não sei como é que é isso, seria dessa forma. Agora eu quero te perguntar, JP, como é que o professor faz para ele ter essa visão? Para ele ter essa visão dentro de sala de aula na escola bíblica? Porque muitos professores, como a gente conversa nas nossas conversas, ainda tá com esse, como a gente, com um pensamento fechado, achando que escola bíblica é só você ensinar o básico, onde você não tem que dizer não para as coisas, você tem que estar, claro, tem algumas coisas, você tem que dizer não mesmo, sim, mas você tem que usufruir do que Deus deu. Como a gente falou muito no podcast passado sobre tecnologia, né, na internet, inclusive temos vídeos, né? Sim. Como é que o professor consegue ampliar essa visão dele em sala de aula? Né? Às vezes dá uma ajuda aí pro nosso... Cara, é muito eu vejo dificuldade difícil. Se você tem. É muito difícil, porque assim, embora seja necessário, tá? Embora seja importante que o professor tenha esse insight, tenha essa percepção, mas isso é um exercício prático. Você tem que constantemente praticar isso, né? Por exemplo, quando eu olho para a história de Jacó, eu poderia imaginar o seguinte, cara, esse camarada aqui jamais vai ser um aluno próspero, porque o cara tem um caráter falho, porque o cara é enganador, porque o cara tem um histórico aí cruel. Só que Cristo, ele olhou mais à frente. É bem verdade, e aí é onde entra a resposta para a sua pergunta, é bem verdade que Jesus trabalhou na vida de Jacó. Então o professor, por mais que o aluno seja com caráter duvidoso, precisa chegar junto dele. Em alguns momentos, brigar, literalmente não sei, mas brigar. Chamar a atenção, puxão de orelha, né? Brigar para ganhar a vida, a honestidade, sabe? E transformar o caráter do seu aluno. É uma prática, é um exercício realmente prático, mas o professor tem que ter esse insight. Quem imaginaria que Débora seria uma excelente aluna e próspera por ser mulher em uma sociedade louca, né? Como era lá, o machismo, né? Até ela mesma, ela faz, se eu for, não é você que vai ser levantada, ela faz essa questão, né? Essa indagação, quando o rapaz chega lá, o rei chega, não, nós só vamos se você for, Débora, à frente, né? Pois é. Né? Então, assim, no geral, ninguém daria credibilidade, mas Deus teve uma visão, claro que Deus é Deus, ele consegue olhar lá na frente e trazer uma nova perspectiva. Já pensou Gideão, com seu complexo de inferioridade? Quantas lições eu consigo trazer para a sala de aula de alunos que têm complexos de diversas maneiras, por diversos motivos, e eu preciso trabalhar isso nos meus alunos, porque é o seguinte, cara, eu vou repetir aqui,
Aí você pergunta, como é que eu consigo exercitar isso como professor em sala de aula? Meu amigo, como é que eu consigo perceber as potencialidades dos meus alunos em sala de aula? Meu amigo, primeiro passo que você precisa visualizar é como está ou como é a vida emocional e espiritual do seu aluno. Como é que eu percebo isso? Olhando para a família dele. Quando eu começo a conhecer o meu aluno, quando eu conheço o meu aluno, aí eu consigo perceber o que ele é falho, por que ele é falho e as suas potencialidades. Você perguntou, pastor, como é que eu sei, como é que eu detecto, como é que eu desenvolvo as potencialidades dos meus alunos? O primeiro passo do professor memorável para desenvolver com uma visão de longo alcance as potencialidades dos seus alunos é conheça os seus alunos. Sabe qual é o grande problema hoje? É que os professores chegam no domingo atrasado para a escola para dar aula, os alunos chegam também ali e tal, acabou, vão-se embora e fica por isso mesmo. Durante a semana o professor não fala com o aluno, o professor não consegue conversar com o pai, o professor não passa nenhuma lição para que eles possam exercitar nenhuma dinâmica e por aí vai. Então, como é que eu vou conseguir conhecer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou desenvolver? Conhecendo o seu aluno. Aí você consegue perceber as suas potencialidades. Não é difícil, cara. Não é difícil. Desde que você se propõe a ser um professor memorável e acompanhar a vida do seu aluno. Aí deixa eu te perguntar. Muito massa essa dica aí. Mas só uma pergunta aqui. Já Claro. foi criativo, não foi não? Por quê? A qual botou, ó, a cerca pra malhar as vacas, Foi. enganou o pai, criatividade, se Foi. pediu, né? Foi o cara criativo, né? Foi. Deus... Em outras palavras, Deus utilizou as potencialidades dele, só que com o caráter transformado. E ele tinha uma potencialidade que era a criatividade, né? Só que Deus utilizou para o bem e não para enganar os Tá outros. brincando, só uma frase. Sim, já da vez, só o pastor João Paulo quer te perguntar. Isso tu falou no conhecer, né? O professor realmente tem que conhecer os seus alunos em sala de aula. Agora, quando o professor tem aquele receio de dar o braço, ou receio, meio receoso de fazer essa investida, essa troca de chave para essa escola bíblica, que é a proposta da escola bíblica memorável. O professor vai em busca, o professor é visionário. Ele é aquele professor que tem um pensamento, não, o aluno tem que chegar, eu tenho aqui só que jogar conhecimento e ele tem esse receio, ele sabe que está perdendo os seus alunos, que não está influenciando de forma tal que os seus alunos não estão conseguindo o que eles escutam em sala de aula, levar para o seu dia a dia. Como o professor que tem esse receio, ele destravar disso, ele mudar a chave? O que é que tu... Também é muito simples. Né? Também é muito simples. Tu acha, não foi? Eu acho. Que massa. É só olhar para Jesus de Nazaré. Cara, tenha Jesus como exemplo. Cara, Jesus lá em Mateus, capítulo 4, ele sai. Nós vimos no podcast passado. Ele vai em busca dos seus alunos. Ele não espera o Pedro e o André ir, não. Ele vai em busca. E ele chama os caras. Ele chama. Ele tem visão. Então, assim, como é que eu vou mudar isso? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Gente, essa ideia de escola bíblica, ficar esperando o aluno vir, quando bem entender, nunca existiu. Não é que já era, não. É que nunca existiu. O problema é que nós crescemos tanto que nos acomodamos. O problema é que nós crescemos tanto que achamos que não precisamos mais evangelizar, buscar alguém, mas Jesus fez isso. Ele é a nossa referência. É fácil quando eu olho para Jesus. É difícil quando eu não quero, aí sim, dar o braço a torcer, fugir dessa tradição, ou sair do comodismo. Aí fica difícil. Mas assim, em linhas gerais, é fácil. É só olhar para o exemplo de Jesus. Como ele fazia com os seus discípulos, como ele fazia com os seus alunos. Olha para ele, tem ele como base e tenho certeza absoluta que você vai conseguir quebrar essa barreira e mudar a sua percepção de professor-aluno e esse relacionamento que é fundamental. Vá em busca
olha para frente, olha, não focando nas falhas e limitações, mas nas potencialidades, e por aí vai. Nossa, muito bom. Então, quer dizer, então, o que pode nos dizer, em resumir, é que muitas pessoas se preocupam muito com a teórica, em transmitir o conhecimento, do que com a prática, de que em busca, do que extrair, Massa. fazer os seus alunos usarem suas potências, né? Potencialidade, né, professor? É isso, basicamente isso. Você é. vai estar muito preocupado com a teoria, com a teologia, inclusive. Inclusive você falou ontem no pequeno grupo e hoje na live, né, da exposição de 1 Timóteo, que muitas pessoas e muitos professores utilizam desse argumento de trazer assuntos e debates, que é para mostrar, deixa eu ver que é uma palavra aqui para não ser muito, soltar os seus conhecimentos para mostrar que sabe, que domina algo, quando na prática o aluno não está conseguindo entender. Exatamente. E nem colocar em prática o que você... Não estou entendendo, professor, porque está falando de coisas que não está no meu dia a dia. É isso. A visão, né? Aí o professor viaja bem alto, enquanto que seus alunos mantêm-se na superficialidade. Raso. Não adianta, cara. Tem que ser uma prática, tem que ser relacionamento, tem que ser envolvimento, tem que ser engajamento. Não adianta. Professor visionário tem que ter essa visão de longo alcance, de conseguir ver. E aí, JP, já queria falar mais contigo sobre... Você me respondeu a pergunta de como o professor destravar isso, né? Dar o braço a torcer e essa visão. Agora eu queria perguntar, o professor visionário, como ele... Bom, vamos falar de... Agora vamos falar de... Você falou de Débora. Né? Inclusive no livro da UTXCT, que é a base do nosso EDMcast, de Débora como visionária. Você falasse um pouco, já que estamos num momento, né, o feminismo, né? Queria que você falasse de professoras visionárias, que você tem a falar. Dá uma palhinha pra gente aí. Cara, legal. É legal porque eu acho que... Precisa ser mais conversado esse assunto, discutido. Eu acho legal porque eu vejo que as mulheres, elas conseguem se envolver mais na educação do que os homens. Por incrível que pareça, eu acho que as mulheres, não sei se é incrível não, mas a gente consegue perceber que as mulheres estão mais engajadas na educação do que os homens. Talvez até pelo preconceito de não deixar as mulheres subirem ao púlpito para pregar, para ensinar. E aí colocam as mulheres dentro de uma sala de aula, o que não é demérito, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, é muito louvável, é maravilhoso você conseguir ensinar as crianças e tal, mas eu vejo que as mulheres, elas têm mais essa sensibilidade, então também precisam ser valorizadas, de alguma forma memoráveis, porque elas são visionárias, elas conseguem, olha o que acontece, dentro de casa a mulher tem uma função da maternidade, cria os filhos, olhando lá na frente, elas não estão muito preocupadas em o hoje somente, elas estão preocupadas no amanhã, se vai ter comida, se vai ter roupa, se vai ter remédio, se acontecer isso, elas já começam a olhar lá na frente, dentro de casa. Quando chega na sala de aula, funciona da mesma forma, porque faz parte da mulher. Ela é mais prevenida, ela é mais precavida, ela é mais visionária. Então, meu irmão, as mulheres precisam ser muito valorizadas em sala de aula, porque elas sim têm a sensibilidade no DNA de olhar lá para frente e conseguem perceber algumas lideranças dentro das suas salas de aula. Os homens precisam aprender com Déboras e com tantas outras mulheres. E é bem legal porque hoje no meio pedagógico, grande parte são mulheres que têm a responsabilidade de educar nossos filhos em escola tanto secular, tanto na igreja evangélica. Professores de jardim, de maternal, são
são as mulheres, né, que estão com essa responsabilidade, não é? E não só jardim, né, cara? Eu acho que isso mudou já. Acho que as mulheres já estão... Faculdade, doutores, pregadores, professores já alcançaram esse alcance, ainda bem. Exatamente, acho isso é muito positivo, isso é muito massa. E assim, quanto mais essas mulheres ganham espaço na sociedade, mais a igreja ganha, porque elas também se envolvem na educação cristã, pedagogia voltado para um público cristão. Então isso é muito interessante, porque até então a escola bíblica era meio que como é que eu posso dizer, rapaz? Enfim, não tinha tanto essa estrutura pedagógica. Hoje não, né? De algum tempo para cá, 2 décadas talvez, 3 décadas, já existia, mas não com tanta ênfase. Agora as escolas bíblicas, muitas das instituições sérias, conseguem ter um plano pedagógico, dividindo, eu sempre falo isso, né, por faixa etária, a etariedade que é inclusive isso futuramente vai ser um tema no podcast, a importância da faixa etária. Então, por conta dessa estrutura pedagógica, a escola bíblica também ganha nesse sentido, e as mulheres também têm uma participação gigantesca nesse sentido. JP, pastor João Paulo, e para o século XXI, o professor visionário, diante de tudo que a gente falou já, como é que o professor visionário se encaixa? Internet, redes cara, sociais, pois é. E aí, o professor visionário? Pois é, o professor visionário, o professor memorável é visionário, e consequentemente o professor visionário não tem dificuldade no século XXI, não tem dificuldade com as novas tecnologias, não tem dificuldade com as ferramentas digitais, não tem dificuldade com as plataformas de interatividade, muito pelo contrário. O professor que é visionário, ele já utiliza essas ferramentas em seu benefício e ganha os seus alunos com isso. A gente fala demais sobre isso, que o professor, sei lá, cria um grupo de Telegram ou cria um grupo na linguagem da sala dele, do jovem, da criança, sei lá. Ele usa dinâmicas no celular, ele utiliza a Bíblia no celular, ele faz jogos, cria aplicativos, porque isso faz parte da educação. A educação não é, eu acho que nunca foi. A gente foi enganado, a vida inteira a gente foi enganado, desde sempre, que a educação é você sentar uma cadeira atrás da outra, o professor lá na frente, só ele tem razão, só ele pode falar. Não é isso. Bancário, chegue depois. Não é isso. Educação vai muito além. É uma participação. Então, quando o professor percebe, e aí é onde entra o conhecimento dos seus alunos, o conhecimento do seu cenário, o conhecimento da sua realidade, aí o professor começa a criar estratégias. E o visionário, cara, dá um show, porque ele vai criar um aplicativo, porque ele vai criar um grupo, porque ele vai criar uma sala de aula no parque, na praça, uma aula enfim, ele começa a mudar isso. Ele já está no século XXI, ele já está pensando no século XXII, ele já está lá na frente, ele não tem essa dificuldade, muito pelo contrário. Talvez a dificuldade do professor visionário é o inverso. É ele ter que convencer o retrógrado de que é preciso olhar para frente. Parece que muitos têm olhado para trás. Parece que muitos ficaram no passado. Agora, o cara que é visionário está olhando lá na frente. Que o meu filho, seu filho, o meu neto, crianças precisam de uma nova oportunidade de aprender. Parece que a vida inteira a gente foi ensinado de uma forma totalmente desinteressante. Se é que existe isso, acho que existe. Sem graça e sem eficácia. O visionário não, ele consegue visualizar coisas extraordinárias, positivas e eficazes. JP,
quer falar mais algo? Acho que esse nosso papo... Cara, eu queria finalizar aqui só com... Só antes de tu leu 1 Coríntios 1:2, né? Loucura. Eu acho que é uma loucura ser um professor visionário. É uma loucura. É uma loucura. Fala um pouco aí. Eu acho que é uma loucura. Coragem ou loucura? Pois é, eu acho que... Eu acho que é uma corajosa loucura. Porque, cara, olha, primeiro, as igrejas estão abandonando a escola bíblica. Poxa, quando eu escuto isso sempre... As igrejas estão abandonando a educação cristã. As igrejas estão mudando a sua estrutura para excluir a escola bíblica. Cara, tem muitos jovens hoje que, se você chegar para ele e perguntar o que é a escola bíblica, eu não sei não o que é isso não. Não tem não. Não sei, porque eu tô na igreja há 10 anos, há 12 anos, há 20 anos, e na minha igreja nunca teve. Gente, isso é triste. Então eu digo que ser um professor visionário é uma corajosa loucura. Primeiro, porque as igrejas estão fechando literalmente as escolas bíblicas. Segundo, porque aquelas que, muitas delas, que se mantêm, são fechadas para a inovação. E o cara que é visionário precisa de inovação, precisa de ferramentas. Ele quer fugir dessas mesmices, tá? Então, é uma corajosa loucura, cara. É uma lembrando corajosa loucura. Que todos nós temos algumas coisas. Todos nós, professores e alunos, somos criativos, dinâmicos, intelectuais e... Como é que tem um outro... eloquente, né? Aquele cara que é participativo, que se mostra um líder. Todos nós temos uma dessas qualidades. Sim. Né? E o cara que é criativo, professor criativo, ele tem essa visão, tem essa coragem de querer fazer essa inovação. Não é inovação, é a visão de ampliar a escola bíblica dele, a escola bíblica de sua igreja, e ele se sente preso. Ele não deixa de utilizar essa potência que ele é, como a gente falou hoje, né? Então, realmente, você tomar essa atitude hoje, em pleno século XXI, você é um corajoso. E tome, né, JB? Essa é a dica, essa é a resposta, essa é a afirmação. É justamente isso, que a gente possa olhar para Cristo, depender da sua graça, da sua misericórdia, olhar para os improváveis, olhar para os Isaías da sua sala, que tem os lábios impuros, mas que logo em seguida tornou-se um grande profeta, porque foi transformado por Deus. Olhar para os Pedros brutos, que precisava ser lapidado, mas que fez toda a diferença, porque teve um mestre que teve visão, que olhou lá na frente, tá? Tem um Sansão que só queria saber de mulher estrangeira e tal, não sei o que, mas de alguma forma foi um herói. E tantos outros personagens que a Bíblia nos mostra que fizeram a diferença. E não só personagens bíblicos, personagens mais recentes que fizeram a diferença na educação cristã. Então, que eu e você, meu irmão Gelson, você que está nos ouvindo, que possamos fazer a diferença com uma visão de longo alcance. Porque eu e você todos nós somos professores memoráveis, e o memorável é visionário. Valeu algum texto? Eu queria finalizar repetindo o texto que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, quando ele fala: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Não me interessa e pouco importa se você é louco ou se você é fraco. O que me interessa é que, se Deus quiser e se você permitir, Ele vai confundir sábios e fortes através do seu ministério memorável. Valeu, JP, abraço, um papo bom hoje. Show de bola, mais um bate-papo muito massa. A gente volta a qualquer momento. Muito gratificante. Teremos aí outros tantos episódios. Pode procurar nas playlists aí do nosso canal no YouTube. Estamos também no Instagram. Cara, tem muito vídeo e conteúdo bacana. Além de vídeo, tem uns podcasts também agora. Então,
procura aí, nos encontra nas redes sociais, Escola Bíblica Memorável. Mais uma vez, Cícero Guelso, muito obrigado pela sua força na produção do EBM Cash. É ele, Cícero Guelso, muito obrigado. Eu que agradeço pela troca de conhecimento, por esse tema que foi tão gratificante, mais uma conversa que a gente pôde edificar nossas vidas e edificar a vida do professor que tá nos escutando, que vai nos escutar. Obrigadão, JP. Obrigado pela atenção. Show de bola. Tamo junto. Fique na paz de Cristo e seja memorável sempre.